Bom dia. Vamos começar, então, a correção da nossa prova. Eu estou gravando esse vídeo porque hoje, infelizmente, eu não vou estar com vocês de forma síncrona, porque eu tive uma intercorrência no meu trabalho e eu vou ter que comparecer uma cerimônia às 19 horas, e aí eu tenho que estar lá. Mas amanhã, às 15 horas, para quem tiver alguma dúvida sobre essa correção, eu vou disponibilizar um link e você vai ter acesso a mim e a gente vai conversar, tá bom? Vou pedir para o tutor da disciplina passar para vocês. Eu vou gravar a correção, vai ser rápida, bem objetiva, e também vou gravar comentários sobre a questão. Bom, então vamos começar. Com relação à primeira questão, gente, eu começo com esse enunciado, mas assim, vocês, né, já tinham que pensar que eu só queria saber mesmo que tipo de reprodução não faz parte desse grupo. Então, a reprodução esporozoítica não faz, esse termo nem é usado na biologia de criptógamas. Divisão binária, brotamento, vegetativa, gamética, sim, esporozoítica não. Então, a letra I é a errada, certo? A 2. Sobre as principais características gerais das criptógamas, grupo que inclui as algas, briófitas, pteridófitas e os fungos, assinale a alternativa correta, ali é meio ponto. Então, aqui a gente tem o quê? Né? A letra A, as criptógamas não produzem sementes. Em vez disso, formam esporos que são dispersos pelo vento ou água, e ainda apresentam um ciclo de vida que alterna entre uma fase gametofítica, haploide, e uma fase esporofítica, diploide. Podem ser encontradas em ambientes úmidos, como florestas, rios, lagos e até em ambientes extremos, como desertos e geleiras. Muitas criptógamas não possuem tecidos especializados, como raízes, caules e folhas verdadeiras. Então, essa é a correta. A B, o que tem de incorreto? Está dizendo que a fase esporofítica é triploide. A C, o que tem de incorreto? Dizendo que a fase esporofítica é haploide. E eu falei bastante nas aulas sobre isso. A letra D está dizendo que formam esporos, né? E que apenas o vento faz a dispersão. Não, ter cuidado com essas palavras apenas, né? Aí tem aqui, ó, não, a letra E. Em vez disso, formam esporos que são dispersos pelo vento ou, né? A gente tem aqui e ainda apresentam um ciclo de vida que alterna entre uma fase esporofítica, haploide, e gametofítica, diploide. Não, tá errado. Então, são os detalhes que vocês precisam ter atenção. Quando a gente estuda para uma prova, a gente tem que estar pronto para responder os detalhes, tá bom? Então, letra A. 3. As algas encontradas no reino Monera são conhecidas como cianobactérias. Essa é bem fácil, era para garantir meio ponto. É verdadeiro, letra B. Aqui, a definição. São unicelulares com 2 flagelos, com mais de 2.000 espécies descritas, incluindo formas de vida marinha e água doce. Possuem carapaças rígidas, a teca. E metade desses seres do grupo não fazem fotossíntese. Esses indivíduos fazem parte do filo Dinopta. A gente falou deles, dessas algas, que são algas que têm uma carapaça rígida, que é a teca. Então, a letra C. 5, que foi uma das questões que algumas pessoas tiveram dúvidas. Aqui eu falo para vocês assinale o verdadeiro ou falso em referência às algas. Então, vamos lá. As rodopícias, ou algas vermelhas, são assim chamadas por possuírem ficoeritrina, ok? E não apresentam clorofila em suas células, não, está errado. São exemplos as algas marinhas do gênero uva, errado, porque a uva é um gênero pertencente às clorofícias. Então, letra F. Falso. As clorofícias, algas verdes, possuem clorofila como pigmento predominante em suas células. Daí sua coloração verde. Sim, esse grupo compreende as espécies que são predominantemente aquáticas, é verdade. As espécies de algas verdes são predominantemente aquáticas e vivem em água salgada e doce. Porque, se você olhar, existem grandes formações de algas verdes no oceano. Então, tá certo. Isso não quer dizer que não tenha alga no ambiente de água doce e nem na terra, mas elas são predominantemente aquáticas, ok? Então, tá verdadeiro aí.
As feofícias ou algas pardas e marrons possuem fucoxantina, verdade, são geralmente macroscópicas e vivem no mar, sendo que algumas espécies chegam a medir 50 metros, ok, verdade, porque elas formam os grandes emaranhados, né, florestas de algas marrons. Existe, gente, né, dentro dos pigmentos que são compartilhados. Então, pode ser que você, ao estudar, pode ter confundido as algas douradas com algas pardas, tá? Mas é diferente, porque as algas douradas não formam 50 metros de comprimento, elas são macroscópicas, ou microscópicas, tá bom? 6. As algas verdes podem ser os parentes mais próximos das plantas terrestres. Essas últimas tiveram que desenvolver várias estratégias, as plantas terrestres, para sobrevivência em ambientes terrestres, se diferenciando assim de suas ancestrais, que são as algas. Sobre a alternativa que a gente acabou de ler, né, sobre a afirmativa, você vai assinalar a alternativa que corretamente traz uma característica das plantas que as diferencia das algas e que favorece a vida dessas plantas em ambientes terrestres. Vamos lá, a letra A é a alternativa correta. Alternância de gerações entre indivíduos haploides e diploides, ambos os organismos multicelulares e com estratégias de sobrevivência à disponibilidade de água. É isso, tá bom? 7. Apesar da variedade de formas e tamanhos das algas, há características que são particulares em certos grupos. Características morfológicas, químicas, reprodutivas, fornecendo pistas para a sua identificação. Ao observar um grupo de microalgas em microscópio, você visualizou os seguintes exemplares. Então, você tem aqui 4 tipos exemplares morfologicamente distintos, mas com características gerais parecidas, né? Então, você tem morfologia semelhante, mas o desenho deles é um pouco diferente. Uma coisa que você viu que eles têm em comum, são unicelulares, não possuem flagelos e têm 2 valvas, 1, 2, 1, 2. E aí, quando a gente vai fazer a classificação, foi dito que eles são o quê? Diatomáceas penadas. Não é um dinoflagelado, não é uma diatomácea cêntrica, euglenófita, aptófitas. São diatomáceas penadas. Então, são essas algas, as diatomáceas penadas, por conta da morfologia delas, certo? 8. Assim como as plantas vasculares, as plantas avasculares possuem gametófitos e esporófitos. Porém, há diferenças entre esses grupos de plantas quanto à fase dominante no ciclo de vida. Analise o esquema a seguir, que representa as partes que compõem o músculo. Então, vocês iam observar e depois vocês iam assinalar a correta. Sobre o ciclo de vida e a reprodução das plantas vasculares, assinale a alternativa correta. Vale um ponto. A correta é a letra E. 2 representa o gametófito, estágio dominante, duradouro e haploide do ciclo. Vamos olhar as outras. 1 representa o esporófito, estágio dominante. Errado, não é estágio dominante. B, 3 representa o arquegônio. Não é, o arquegônio não está aí. 3, C, 4 representa o esporângio. Nunca que é o esporângio aqui. Cauloide e rizóides. D, 2 representa esporófito, estágio efêmero e nutricionalmente dependente do 1, gametófito. 2 não é esse. Então, a letra correta é a letra E, certo, gente? Só um momentinho. Voltei, pessoal. 10. O filo Anthocerófita é o menos diverso dentre as plantas avasculares, com no máximo 300 espécies descritas até o momento. Considere as seguintes descrições das plantas avasculares. Ok, uma afirmativa. Gametófitos talosos achatados dorsiventralmente. Gametófitos folhosos.
esporófitos com seta, esporófitos fotossintéticos, células com apenas um cloroplasto. Então, analisando um exemplar de uma planta vascular, quais dessas características indicariam se tratar de uma anterócito? Marque a alternativa que contém todas as características corretas. Então, a letra B seria a alternativa. 1. Gametófitos talosos achatados dorsiventralmente. 4. Esporófitos com seta. E 5 células com apenas um cloroplasto. Então, a gente tem ali, ó, esporófitos fotossintéticos, células com apenas um cloroplasto. Perdão. A gente tem aqui a seguinte situação, a numeração, tá? Então, a gente vai colocar a numeração aqui do ladinho. Aqui vai ser o 1. Eu me lembro que eu fiz, né, lá na hora da prova, eu mandei corrigir, porque isso aqui deu errado. Beleza, vamos lá. Agora que eu me lembrei, o 4 é aqui, ó. E aqui é o 5. Então, a gente vai ter ali, ó, letra B, 1, 4 e 5. Então, a gente tem gametófitos talosos achatados dorsiventralmente, esporófitos fotossintéticos e células com apenas um cloroplasto, tá bom? Na hora, eu me lembro que uma pessoa, acho que foi de Chapuri, perguntou se estava certo a disposição, e aí eu refiz a disposição. Então, a letra B é a correta. Aqui, a última questão, que foi a questão discursiva, valia pouco ponto, mas eu achava que todo mundo ia fazer, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo fez. Era claro, gente, você ia descrever a fase diploide a haploide. Então, eu coloquei uma chave aqui, igual está no livro, e aí, quem fez próximo a isso, teve a sua questão não cheia, meio ponto. Quem fez semelhante a isso, ganhou seus décimos, tá bom? Então, a reprodução se dá por meio de alternância de geração da seguinte maneira. Os esporos são liberados de uma cápsula que se abre quando o opérculo cai e germina com uma estrutura filamentosa verde, o protonema. O protonema desenvolve gemas que originam novos gametófitos folhosos. Nos ramos, os gametófitos masculinos são produzidos anterídeos, enquanto nas plantas femininas desenvolvem-se os arquegônios. Quando gotas de água atingem os ramos sexualmente maduros, anterozoides são transferidos aos ramos femininos e nadam até a hoosfera para que aconteça a fecundação. O zigoto produzido se desenvolve e se transforma em um esporófito com cápsula, seta e pé, dependente nutricionalmente da mãe. O esporófito produz esporos por meiose e, após liberados, germinam nos protonemas. Então, a gente tem aqui a fase haploide, os gametófitos, e a fase diploide, o esporófito. Quem falou assim, ganhou, tá bom? Quem chegou perto disso, ganhou. Quem não fez, infelizmente, não participou, né, do prêmio. Mas é isso, gente. De forma geral, a prova não estava difícil. Todo o conteúdo, né, estava disponível para leitura, para tirar dúvidas, para que vocês pudessem ouvir durante as aulas síncronas e os vídeos que eu disponibilizei. Então, eu espero que vocês, quem não gostou da sua nota agora, possa estudar para melhorar. A gente tem pteridófitos que começamos semana passada, hoje eu termino com a gravação daquele material final, vou estar produzindo material, já deixei disponível um ambiente interativo da última aula, coloquei material também e vou estar alimentando durante a semana. Essa semana a gente vai estar se vendo, né, o pessoal de Acrelândia, Chapuri, Brasileiro e Rio Branco na prática, e na última semana de junho vou estar vendo os demais municípios, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar aqui e vou continuar com a finalização do conteúdo da aula passada. Um abraço.